Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama a Deus aqui nesta noite? Amém. Pastor chato, né? Mas é isso mesmo, para a gente entrar na palavra e entender que Deus está fazendo coisas maravilhosas. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Paulo diz que sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não é que todas as coisas cooperam para o bem de qualquer um. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e que são chamados para um. Então, se você for chamado para um propósito, não saia, porque todas as coisas que vierem a acontecer sobre a tua vida, você pode ficar tranquilão, tranquilona, que vai cooperar para o nosso bem. Feche os teus olhos por 30 segundos. Pai, nós te damos graças, bendizemos e louvamos o teu santo nome. Tu és Deus bendito. Queremos ouvir a tua voz nesta noite. Já podemos sentir a tua presença neste lugar espiritual. Pai, que os céus estejam abertos, todos os comichões, toda perturbação, tudo que o inimigo tentar martelar sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, tentando nos levar, Senhor, em um ambiente que está lá na frente, no futuro, tentando esmagar a nossa alma, o nosso sentimento, caia por terra hoje, porque nós vamos lançar todo o nosso medo, a nossa ansiedade diante do Senhor, porque nós cremos pela fé que o Senhor é o Deus que está cuidando de nós. Amém. Glória a Deus. Amados, eu confesso a vocês que tem alguns textos na Bíblia, Fátima, que eu não compreendo muito bem. Não compreendo. Mas pastor, você não prega? Prego, irmãos. Mas tem texto que eu não compreendo muito bem. Questionamentos, dúvidas. Mas aquilo que eu compreendo, eu tento repartir e viver. Aquilo que eu não compreendo, eu peço para Deus me ajudar. Como compreender a narrativa de Paulo nesse texto que nós lemos em Romanos 28? Como compreender, Tatiane, que todas as coisas cooperam para o nosso bem? Porque todas as coisas, as coisas. Como compreender isso? Como explicar, Verônica, que todas as coisas, inclusive as ruins, podem contribuir para o bem daqueles que estão firmão em Deus? Para aqueles que é de todo o coração para Deus, para aqueles que estão firmes no propósito de Deus. Como eu vou explicar um negócio desse? Como eu vou entender que o meu momento de dor, por exemplo, porque todas as coisas são todas as coisas? Como eu vou explicar, Maiara, que no meio dos espinhos e pedregulhos da vida, eu possa tirar algo de valor? Porque se todas as coisas são todas as coisas. Estão comigo? Como entender isso, irmã Lúcia? Que no meio das pedras e dos espinhos, eu possa encontrar algo valoroso, que coopere para a minha vida, que coopere para o meu bem, para o bem da minha família. É a Bíblia que diz, e eu vou ficar repetindo isso, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. Tem um filósofo, teólogo chamado Rubem Alves. Se você puder comprar esse livro, compre depois. Não, compre agora não, espera a gente inaugurar a nossa lojinha. A gente vai fazer reforma, depois a gente vai fazer. Irmãos, esse livro é maravilhoso, abre o nosso entendimento. E ele diz nesse livro que ostras felizes não geram pérolas. Ostras que vivem com o dente na fresca não geram pérolas. O que são pérolas? Não sei, pastor, já ouvi falar que é um tesouro, é uma joia. Pérolas não nascem pérolas, vem de um molusco, algo maciço, tão delicado. Dizem que a sopa é muito cara, né? E
coube à natureza, por ser tão sensível, fazer 2 partes de concha sobre esse molusco, para que os pequenos fragmentos de areia não viessem ferir a sua camada, a sua superfície, como eu disse, macia e sensível, aquela conchinha. Deus fez aquilo para proteger de dor e do sofrimento as ostras. E sabe o que é o interessante? É que quando essa substância entra dentro de uma ostra, consegue passar a barreirinha da concha, elas começam a sofrer de dor, elas começam a ser fortemente visitada por um estado de dor e tormento. Mas como elas não podem expelir aquele grão de areia, aquela pedrinha pontiaguda que está trazendo ferimento e dor para a sua superfície, o que elas fazem se elas não podem jogar para fora? Elas criam dentro dela, como Deus é maravilhoso, uma substância tensa que tensa e luminosa, que faz com que todas as camadas pontiagudas daquela pedrinha ou da areia se transforme na pérola. Consegui explicar mais ou menos? Está lá nesse livro. E aí nascem as pérolas, no momento em que a ostra está vivendo o seu tempo e a sua fase de dor. Daí a expressão que ostras felizes não gera valor, não gera pérolas. Eu já disse que tem mensagens que eu não gosto muito de pregar, porque o meu negócio é gritar, o meu negócio é pular, mas eu sou um garçom só, e eu não estou aqui pregando e defendendo uma ideia que o cristão tem que sofrer, tem que se acostumar com dor, tem que se acostumar com... Não, ninguém gosta disso, mas existem fases e estação de dor, existem fases e estação de dor. A Bíblia diz que há um tempo determinado para isso. A Bíblia diz que tem noites que vão durar, que vai ser só de choro, mas há uma promessa que pela manhã vai ter o quê? Vocês acreditam nisso? Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então Paulo está dizendo que todas as coisas cooperam para o nosso bem, sim ou não? O que Paulo está querendo nos ensinar com isso? Que na nossa fase de dor e de espinho, irmã Silvana, coisas boas, preciosas estão acontecendo. Mas como explicar isso? Como se alegrar diante de tudo isso? Paulo está tentando nos ensinar que diante das nossas fases de tormento, de dor, de espinhos, que nós estamos pisando em pedras, em pedregulhos, há algo precioso sendo gerado em nós. Vocês sabiam que na perspectiva dos gregos, os gregos no tempo de Paulo, o sofrimento e a dor eram apenas sofrimento e dor. Os gregos não acreditam numa vida após a morte. Então, vocês não acreditam numa vida após a morte? O que eles faziam? Transformavam as suas dores, as suas tragédias em canções, em poemas, em filosofia. Porque se eles não fizessem isso, Priscila, eles enlouqueciam. Porque não tem sentido sofrer. Então eles faziam belas canções, belos poemas, e assim eles não piravam, assim eles não enlouqueciam. E quantos de nós cristãos, que nós somos como os gregos,
Nós acreditamos que depois que o nosso corpo tomba nessa terra, ele levanta, a alma levanta em outro lugar, em Deus, em Cristo Jesus. Nós acreditamos nisso, sim. Mas como compreender o momento de dor, a estação de sofrimento que nos é acometido durante a nossa peregrinação na terra? Como fazer sentido coisas que nos acontecem no decorrer da vida? Eu estava hoje conversando com a Laís e com a pastora na mesa, e eu estava falando para elas assim: poxa, se nós formos vasculhar alguns homens de carne e osso que nem nós, que passou por momentos de dor, pessoas que passaram anos atrás por esta terra, nós vamos encontrar homens como Van Gogh. Já ouviu falar em Van Gogh? Que no final dos teus dias, ele foi acometido pelo quê? Por uma forte depressão. Este homem, ele era alcoólatra, e como ele decidiu parar de beber, ele estava sofrendo por uma abstinência por causa do álcool, e neste momento de dor, neste momento de tristeza, de depressão, Van Gogh, ele faz uma das maiores obras de arte de toda a sua vida, no momento em que ele estava prostrado na tristeza. Olha para mim, procure encontrar algo de valor no seu momento de dor. Procure encontrar algo precioso na tua fase de angústia. Quem já ouviu falar em Beethoven? Dá um Google e depois vocês vão ver. Este homem, na sua velhice, surdo, velho, ele consegue fazer uma das mais belas melodias de toda a sua vida, e não era melodias de sofrência que levavam as pessoas a sofrerem. Na sua velhice, surdo, este homem chamado Beethoven, ele faz belas melodias que alegravam o coração daqueles que ouviam. Quem está entendendo? Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: homens como esses é exemplo para nós, que é possível sim achar algo valioso no meio da dor. Não sei para quem ou para quantos eu estou pregando isso, mas eu tenho certeza que pelo menos para 2 ou 3 pessoas Deus está falando nesta noite. É possível sim acharmos no meio dos nossos sofrimentos algo valioso, achar pérolas no meio da dor, em meio à angústia, em meio à tristeza. É difícil compreender algumas histórias. Nossos olhos às vezes não alcançam. Mas o que me sustenta é que nós não fomos chamados para andar pelo que o olho nos direciona. Nós somos chamados, é por isso que você precisa ler a Bíblia, porque quando os monstros crescerem, quando a dor, a angústia, as estradas de pedras, os teus pés estiverem descalços, ou os teus pés espirituais estiverem sensíveis, você começar a sentir dor, angústia na peregrinação, você vai entender que a palavra do Senhor diz que você tem que andar por fé. Por fé, não é por vista. Porque quem crê em Deus não anda por vista, anda por fé. Eu não estou vendo um horizonte, mas eu continuo caminhando. Abraão, sai da tua terra. Para onde? Não sei. Para onde? Não sei. Vai que no caminho eu vou te revelando, Abraão. Ou você anda por fé, Abraão, ou você morre em Ur dos Caldeus, no meio do paganismo. Ou você acredita, Abraão, no que eu estou te falando, ou você caminha nas vias que eu estou te colocando, ou você não vai ter sucesso, Abraão. Pastor, eu vim aqui porque eu precisava de uma outra palavra. Deus vai falar com você mesmo assim. Pastor, eu vim aqui porque é exatamente isso que está acontecendo comigo. Eu estou vivendo uma estação, uma fase que eu não plantei, mas estou colhendo e eu não estou entendendo. Deus vai falar com você e você vai entender até o final deste culto. Talvez você não plantou nada desse sentimento que você está vivendo hoje, mas escute isso, meu amado. Embora a Bíblia diz que quando nós plantamos, nós semeamos, existem casos e casos aonde aquilo que colhemos não é o que nós plantamos. Oh, Espírito Santo.
Deus vai falar com uma classe de pessoas aqui que está perguntando para Deus os seus porquês. E Deus está dizendo para você nesta noite: nem sempre as tuas tragédias vai ser o resultado daquilo que você está semeando. Calma, filho, calma, minha filha. É o que Deus está falando para algumas pessoas aqui hoje. Mas Marcelo, o fato é que nós somos cristãos espirituais, somos do Répula, gostamos do Aracaçúbia, e a gente não consegue entender os processos de Deus. Irmãos, tem coisa que acontece na minha vida que eu falo: Deus, sangue, fogo, me revela o processo, senão eu caio, me revela o processo, senão eu desisto. E a única coisa que o Espírito Santo fala para mim é: continua no propósito, porque eu quero realizar sobre a tua vida algo grande e glorioso, porque ninguém, Mauro, pode viver algo glorioso da parte de Deus sem ter estrutura emocional e espiritual adequada. Deus te prometeu algo maravilhoso e lindo, e Deus está te falando nesta noite: se você não tiver uma estrutura espiritual, emocional adequada, você não vai conseguir suportar o processo, você não vai conseguir chegar aonde eu estou planejando e prometi há anos atrás te levar. Se você for fazer um contexto, sei lá o que é exegese, que eu nem sei o que é isso também, o apóstolo Paulo vai falar que o resultado do sofrimento, da dor daqueles que foram chamados para viver segundo o propósito de Deus, é que os cristãos estavam sendo transformados na sua dor. Olha para mim, você que está sofrendo: pastor, mas todo mundo sofre. Irmão, mas tem sofrimento que você não entende, que você fala: meu Deus, o que está acontecendo? Eu não semeei isso, mas o negócio está enraizado em mim. E Deus está falando: olha, cristãos que para ser transformado na imagem de Cristo, tem que ser primeiro desmontado, tombado a imagem do Adão homem. E quando você vai fazer uma reforma, quando você vai derrubar algo que está em pé, dói. Espírito Santo, eu não sei se vocês estão prontos para ouvir algumas coisas aqui nesta noite. Coloca aí o verso 29 de Romanos 8. Nós lemos o verso 28. O Paulo diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Se Ele predestinou para ser a imagem, se Ele escolheu para ser a imagem do Filho, a imagem do Adão tem que ser desfeita. E a gente às vezes não entende porque a picareta de Jeová está batendo, está desconstruindo, está quebrando algumas coisas em nós. É porque Ele está falando: depois que eu morri e ressuscitei, eu quero que vocês entendam que o Adão, que era a velha criatura, que levou vocês para a sepultura espiritual, precisa acabar, precisa tombar. Algumas pessoas já estão entendendo que parte da sua dor é porque algo valioso da parte de Deus está sendo construído em você. Há uma reconstrução para sermos igual quem? A Jesus, o Filho primogênito, o primeiro dentre os irmãos. Olha para mim, William. Alguns sofrem e colhem espinhos por causa de transgressões. Outros não, porque estão sendo provados como o ouro é provado. Vocês já viram uma grafite? Grafite, ponta de lápis, né? Já viu? Você sabia que o mesmo... Já falei isso aqui, eu acho que no estudo. Que o mesmo grafite, o mesmo carvão, né? O carvão ali, né? Que o mesmo carvão, Tatiana, que... do lápis que custa R$2,50, eu acho que é isso. É o mesmo componente do carvão. Tem os mesmos componentes que faz
O diamante de 1 milhão de reais. Fala 1 milhão de reais, mas nem sei o que é isso. Olha que loucura. O processo de alta pressão. O mesmo carvão que faz a ponta de lápis, o grafite do lápis de R$2, é o mesmo carvão do diamante que custa 1 milhão de reais. Mas como pode um custar nada e o outro custar muito? Onde está o segredo? O segredo, a diferença é que o carvão que vira diamante de 1 milhão de reais, ele passa pelo processo 60 mil vezes maior do que o carvão que vira R$1 do lápis. O Brian, está notando? Está no processo a diferença, o valor está no processo, está na pressão, o segredo está aí, e talvez você está questionando e perguntando para Deus, e Deus está falando, o processo é o segredo, o valor está na pressão, na espada de qualidade, ela precisa, o ferro, o aço precisa ficar mole, o aço duro precisa ficar mole, e onde fica mole? Aonde fica mole? Aonde? E aí quando fica mole, para tomar forma de espada e poder ser usada, precisa ficar debaixo de martelada. Meu Deus. Tem processo, meu lindo, tem processo. O que Deus está nos ensinando, que quanto maior é o processo que nós estamos sendo submetidos, mais valiosa é a joia, mais grande será o ministério, maior será o milagre, mais será o relacionamento com Deus. Oh Espírito Santo de Deus, a gente quer ser usado, mas não quer ficar no ponto de ser afiado. A gente quer ter valores espirituais, a gente quer ter valores, mas não queremos chegar na pressão do diamante. Na cultura judaica cristã, nós sabemos disso, que quando um homem está passando por provação, o que é que nós dizemos? Judaica cristã, os judeus faziam isso e embutiu na igreja. Deuteronômio 28, o evangelho de Edgar falou aqui na quarta-feira. Por causa de Deuteronômio 28, se alguma coisa está acontecendo de ruim com as nossas vidas, é porque nós estamos no pecado. Mas nem sempre é assim. Olha para mim. Nem sempre é por causa do teu passado. Não, nem sempre. Olha isso que Deus está dizendo, nem sempre é por causa do seu pecado. Porque se você confessou e deixou, alcançou misericórdia, você não tem que ficar arrastando isso, meu lindo. Você está ouvindo Satanás dizendo no teu ouvido e aumentando a culpa, aumentando a pressão sobre a tua alma, que você está vivendo essa estação de espinho e dor, é porque você fez algo lá atrás. Deus está falando, não, se você confessou, alcançou misericórdia, esqueça isso só faz aumentar mais a tua dor, só faz aumentar mais a pressão sobre a tua alma, e Deus está falando, não esqueça isso, pelo amor de Deus. Foi o que ele tentou fazer, o amigo de Jó tentou colocar na alma de Jó, no coração de Jó, que Jó estava passando por um momento de pecado, por um momento de afastamento de Deus, e por isso ele estava vivendo sobre aquela maldição, sobre aquelas perdas. Ele mesmo disse, Jó, volta, reconcilia com Deus, faz a paz com o Senhor, porque o Senhor, Ele vai vir sobre você, Ele vai derramar o bem. Ele faz isso, fala isso para Jó. Imagine um cara que tinha perdido tudo, que estava com a sua vida quebrada, todo em casca de ferida, ouvindo alguém tateando dizer, você está no pecado, é por isso. E o cara era um homem que estava com Deus. Ele faz isso. Tem uma parte que ele fala, olha, converta-se de novo, Jó. Vai, Jó, se converta de novo ao Todo-Poderoso, porque Ele vai trazer justiça sobre você. Olha o eficaz, cuidado com os eficazes, com os Ele faz. Não é eficaz não, Ele faz, tá?
Mas ele mal sabia que a pressão que Jó estava sendo submetido na sua alma era o próprio Deus construindo em Jó uma estrutura maior para ter um relacionamento maior, para ter um relacionamento mais próximo, um relacionamento mais íntimo. É por isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos 8:18: porque para mim eu tenho por certo que as aflições do presente momento não se compara com a glória que há de ser revelada em nós, a aflição do presente momento. Ele está falando isso para a igreja, ele está falando isso para quem está no propósito, para quem vive segundo o propósito, que não se perturbe, não deixe a tua alma se abater por causa das aflições, porque a glória que há de ser revelada em nós, glória é tesouro, é algo valioso, não se compara com a aflição. Olha para mim, que eu estou terminando. Falsos. Vou falar, olha para mim só. Não tente compreender, meu irmão. Presta atenção nisso, Evelyn. Não tente compreender as tragédias. Já questionei a Deus por algumas. Não tente compreender as temporadas de dor e sofrimento. Pastor, mas está ficando pior. Porque nem sempre Papai do Céu vai te explicar. Eu acho que tem gente que se familiarizou com esse negócio que eu falei. Nem sempre Papai do Céu vai te dar uma compreensão racional. Está no espírito, não está no racional, dos fatos que estão te ocorrendo. Nem sempre Ele vai te responder os teus porquês na madrugada, que você acorda falando, Deus, o porquê? Ele está falando, nem sempre eu vou te responder. Ele está dizendo para pessoas aqui nesta noite, se você não tiver uma certeza de quem eu sou em você, se você não tiver uma certeza do relacionamento entre eu e você não vai aguentar, você não vai compreender. Se você não tiver uma certeza de quem eu sou, diz o Senhor, na tua vida, Roberto, você vai entrar num labirinto existencial, você vai sentir abandonado por Deus, você vai sentir que você não tem um chamado de Deus e que Deus nunca foi com você. Pastor, o que eu faço? Faz o que Deus está falando para você nesta noite. Apenas acredite e continue confiando, caminhando como Pedro fez, como Paulo fez, como Moisés fez, como Abraão fez. Apenas creia, apenas continue acreditando. E acreditando como, pastor? Que aquele que te chamou é o cara que também conhece o teu futuro, meu pastor. Ele conhece o final de todas as coisas. E se Ele conhece o final de todas as coisas cooperam para o nosso bem. O sábio disse, é melhor o final do que o começo. Mas a gente está tão familiarizado com o natural que a gente prefere o começo. Mas é normal, porque você nunca enxergou o final. Mas aquele que é o maestro da tua vida, você acredita que uma dose maior de unção está sendo derramada nesse momento sobre a tua vida? Você acredita nisso de verdade? Que uma dose maior de autoridade espiritual está sendo derramado sobre a tua vida nessa fase de espinho e dor? Então para de questionar a Deus, diz o Senhor nesta noite, e entenda que todas as coisas cooperam para o bem daquele que Ele chamou, para um propósito. Pastora Ellen, no meio dos espinhos, é na pressão, é na dor da ostra que ela consegue gerar pérolas. Crente que não chora, crente que não entende que está vivendo dentro de um ambiente que machuca, não vai gerar valores espirituais.
Tem uma unção nova sendo liberada para a tua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Tem um poder novo sendo liberado para a tua casa, do teu ministério. Você que entrou enfermo e que Deus prometeu uma cura, tem cura sendo liberada para a tua vida. Tem libertação do filho, do esposo, da família. Tem milagres de Deus. Encontre pérolas na dor, encontre diamante, a candelaia sébia. Encontre. Olha que coisa chapada, né? Ah, pastor, para chapada. Os hebreus ficaram 420 anos no Egito. Quantos anos? Era o povo que foi chamado segundo um propósito. Quantos anos? Quantos anos? Vocês amam a Bíblia? Que não dá para servir sem Bíblia, hein? 420 anos no Clemildo, escravo no Egito. Mas 420 anos, se aqueles homens não tivessem ficado 420 anos como escravo no Egito, eles teriam saídos, eles teriam ido para a promessa sem nenhum centavo no bolso. Pastor, não estou entendendo nada. Lembra que quando foi sair do Egito, o que Deus falou? Vá e pede ouro e prata desse povo todo aí. Os caras foram ricos, saíram ricos, eles encontraram pérolas em meio. Cara, não é para todo mundo esse negócio, é para quem para entender e consegue observar. Tem algo valioso acontecendo, tem algo valioso, uma área acontecendo, e eu preciso estar atento para poder. Pede ouro e prata e vocês vão sair daqui ricos. 420 anos, mas eles saíram ricos. Quando eu leio o livro de Êxodo e vejo Faraó com carros e cavalos, André, indo na direção do povo hebreu, meu coração aperta. Já li mais de 10 vezes, sei lá quantas vezes, mas meu coração aperta e fala: Faraó miserável, liberou e agora está indo atrás para poder oprimir o povo, sabe? Mas se isso não tivesse acontecido, eles não teriam visto, os hebreus não teriam visto 2 paredes de água sendo levantada no Mar Vermelho, e a experiência de passar a pés enxutos por aquela água. Tem coisas gloriosas, Fátima, que você só vai ver se houver uma perseguição do inimigo. E Deus vai te dizer nesta noite: encontre pérolas no meio desta dor. Tem um deserto. Para que deserto? Para que deserto, Cíntia? Deserto para crente não é sepultura. Deserto para crente, faculdade, é lugar de experiência. Priscila, se eles não ficassem no deserto, eles não teriam visto algo que a gente nunca viu. Pergunta o quê? Saiu água da rocha e caiu pão do céu. Pegou, Júnior? Tem coisa que você está falando, Deus me mostra, Deus está falando, mas você não está no deserto. Você não está entendendo o deserto, está reclamando do deserto, está questionando do deserto. Tem uns irmãos em casa que é marreta. Acho que está mais suave, né? Mas trabalha em trabalho braçal. Meu pai tem 82 anos, mas trabalhou até 60 anos com trabalho braçal. E a gente olha para o povo no Egito, trabalhando, trabalho braçal. E a gente falou, coitado, mas quem colocou lá foi Deus. Deus avisou para Abraão lá atrás: teu povo vai ser escravo lá. Mas para quê? Para quê? Para que essa dor? Para que Deus colocar esse povo dele que ele tanto amava, que tinha um propósito, dentro do Egito para fazer um trabalho braçal? Você acha que Deus explicou para eles no Egito?
Não, mas Deus estava dando estrutura. Quer chegar na terra prometida? Eu vou te dar estrutura para caminhar no deserto 40 anos. Comendo miojo, não dá. É que Deus está falando com gente aqui. É que o glória está pouco. Mas que bom que o glória está pouco, você está entendendo. Deus está falando, estou te dando estrutura para você receber algo que eu tenho na tua vida. Eu estou te dando estrutura para descer com algo que eu tenho sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu ministério. E vai ser no meio da dor. Oh, Espírito. E aí quando a gente entende isso, tia Rita, a gente para de praguejar. Oh, é bonito, né? Jogar praga em quem tenta fazer algum mal contra nós. Se todas as coisas cooperam para o meu bem, por que eu vou ficar brigando, tendo ataque de pelanca? Eu vou me vingar por quê? Se Deus está dizendo que todas as coisas cooperam para o meu bem. Deus está falando para você nesta noite, todo mal que tentarem lançar sobre a tua vida, fica tranquilo, sobre a tua família, fica mais tranquilo ainda, porque eu sou o Deus que transforma as maldições em bênção. Oh! Eu sou o Deus que transforma as maldições. Aí você entende José. Os irmãos de José jogam José no poço, sim ou não? Sim ou não? José jogou praga? Doeu? Mas a dor que os irmãos tentaram causar em José colocou José na rota do palácio. Meu Deus! O mal que os irmãos tentaram fazer com José colocou José na porta, na rota do palácio de Faraó. E aí a gente só enxerga as coisas ruins, porque ele foi para a casa de Potifar, sim ou não? Quando ele chega na casa de Potifar, o que acontece? Potifar dá para ele o governo da casa, ele constrói, ele arruma a cozinha, ele arruma a horta de Faraó, ele organiza toda a casa de Faraó fica supimba, fica uma bênção. Só que passa daqui um tempo, uns dias, a mulher de Potifar olha para José e tenta destruir a obra que Deus tinha para realizar na vida de José. José olhou, viu o movimento, falou: não, eu não posso cair nessa cilada, porque o que Deus tem para mim não é só uma noite, o que Deus tem para mim tem valor espiritual eterno. O que José faz? José foge. Mas quando José foge, ele deixa a sua capa na mão da Jezabel do Egito. Quando ela chega, quando o marido chega, ele fala o quê? O escravo que você trouxe para minha casa insultou de mim, tentou abusar de mim. Potifar pega José e joga na cadeia. Agora, como que José ia encontrar pérolas no meio de uma situação dessa? Como é que José ia continuar fiel, adorando, firme, dentro de uma situação também como essa? Primeiro foi os irmãos, agora como encontrar algo de valor na dor? Só que a miserável da mulher de Potifar entendeu que tudo coopera para o bem daquele que está firme no propósito. Enquanto ela falou: agora eu coloco ele na masmorra, vai ter julgamento, é pena de morte, Faraó vai decepar o pescoço de José. A Bíblia diz que, a Gabi entendeu, a Bíblia diz que o mal que a mulher de Potifar tentou fazer sobre a vida de José, colocou José ainda mais perto do trono. Colocou José ainda mais perto da bênção de Deus. Eu não sei se você está entendendo nesta noite, mas vai uma palavra para você. Toda angústia, toda dor, todo mal que estão tentando contra a tua vida, não vai ser para a tua vergonha, diz o Senhor para você nesta noite. Vai servir de ponte, vai servir de atalho, vai ser algo que vai te deixar mais próximo da bênção que Deus tem para a tua vida. Quem acredita nisso, glorifica a Deus.
Eu anotei aqui a prisão ainda. Quer que eu fale da prisão de José? Porque quando ele vai para a prisão, pastor Nadir, outra dor, outro espinho, outra bufetada em José. André, quem aguenta, André? Tanta decepção, André. Quem permanece levantando a mão e falando, só o Senhor é Deus? Quem permanece é só quem está na pressão e sabe que é um diamante, só quem está no propósito e sabe que tem alguma coisa e que Deus é fiel para cumprir. Se não é tudo, não, se não é, se não te, não aguenta, não aguenta. O cara chega na prisão, Michele, as coisas até começam bem, o carcereiro dá a chave da porta. Você já viu um preso ter a chave do portão Você já viu? Mas todas as coisas. Mas quando ele chega lá, presbítera Verônica, tinha um padeiro. Não vou falar do copeiro, vou falar do padeiro. Vou falar de quem morreu. O padeiro sai. E quando ele sai, ele fala, Zezão, Zezinho, vou te esquecer não, hein? Promessa feita é promessa. Só que passa alguns anos e o cara esquece. Mais uma decepção. Se é eu, tiro o sapato. Falo, não, chega, não dá mais não. Como vou encontrar algo de valor nesses anos todos de sofrimento? Mas pensa comigo, Gabi. Se o metiolate tivesse sido derramado sobre a dor do José, no tempo em que ele esperava, duas coisas poderiam acontecer com José. Pergunta qual? Ou ele poderia ter um segundo julgamento, ou ele poderia trabalhar de copeiro, de padeiro. Mas no céu tinha um propósito. No céu tinha outra coisa. E Deus falou, preciso, Michele, aumentar o nível um pouquinho de você, da sua dor, meu filho. Eu preciso persistir um pouquinho no teu sofrimento ainda, nos espinhos na tua alma, José. Porque o que eu tenho para você não é um balcão de padaria. Nós trabalhamos. Estamos falando mal da classe. Mas talvez Deus esteja falando para você nesta noite, meu amigo. O que eu tenho para você é um outro lugar. O que eu tenho para você é uma outra coisa. Então não acelere o processo, permaneça firme no processo, porque o que eu tenho para você é uma joia valiosa nas minhas mãos, de não sei quantos milhões de dólares, de reais, não um valor qualquer de uma ponta de grafite que vive quebrando. Vou falar de novo e agora é verdade, eu encerro. Funciona. Se a gente, Yara, não compreender o processo, pelo menos faça uma coisa: fique de boca calada. Eu não estou no quarto de ninguém quando está orando. Quarto que eu estou falando no secreto de ninguém quando está orando. Mas tem alguém que está te ouvindo em secreto, te vendo em secreto, que está falando para você nesta noite, você não está compreendendo, eu não vou te explicar agora. Mas fica de boca fechada. Para de murmurar, para de reclamar. Porque você tem percebido que mesmo diante do estado de dor, da fase de dor, da estação de dor, tem coisas cooperando para o teu bem. Tem coisas preciosas que eu estou gerando em você e você sabe disso. Deus está falando para você nesta noite. E você sabe disso. Deus está falando para você nesta noite. Não está compreendendo o processo dos fatos que estão lhe ocorrendo. Cale a boca e viva o processo. Somente isso. Não faça mais nada. Só viva o processo. Porque se você não crê, se você crê, aliás, nos fatos, se você vê que as coisas realmente não estão bem, mas que tudo está cooperando para que lá no futuro algo positivo venha acontecer, somente
Cadê o Daniel? Dá uma glória. Quarta-feira eu dei um mico aqui na outra. Vou cantar uma música. Daniel, dá o microfone para a pastora. Ele falou, não, eu tenho que maestrar a banda. Eu falei, que coisa chique, o negócio está aqui. Só que o que ele fala no microfone, só quem ouve é quem está conectado. E como eu não estava conectado, Antônio, olha para mim, porque tem uma verdade espiritual nisso. Olha como Deus fala nas coisas que a gente passa a vergonhar. Só descansa. Descansa e acredita, Cíntia, que aquele que é o maestro supremo da sua vida, que fala no teu espírito, sabe a nota certa que você vai alcançar cantar. Vou falar de novo. Sabe a melodia certa que você vai conseguir dançar. Só o maestro que fala em secreto no teu espírito sabe a melodia e a nota que você vai conseguir alcançar. Falei que ia acabar, mas não dá, tem Jó. Jó rico. Porque a gente fala que tem dinheiro, não vai entrar no reino do céu. Não é quem não tem dinheiro, é quem tem o coração dado por dinheiro. Jó era rico e crente. A Bíblia diz que ele era rico e era justo, era reto, era íntegro. Ele temia Deus. O homem, Antônio, talvez essa você nunca ouviu falar, mas está lá. O homem que lavava os teus pés com leite. Pastor, onde está isso? Está na Bíblia, irmão. Depois você lê Jó 29, 6. Não precisa pôr agora não. Diz que ele lavava os pés dele com leite. Que cabra enjoado. Se ele lavava os pés com leite, a mulher lavava o cabelo com o quê? Esse texto de 29, 6 de Jó vai dizer que ele banhava em tonéis de pedra cheio de azeite. O cara tinha dinheiro, o cara era fino, o cara era importante. Jó era crente, mas um dia Satanás coloca os olhos no Jó crente. Porque eu não sei se você sabe, Satanás está com os teus olhos em você. Eu disse que isso aqui é um ambiente de reunião espiritual. O diabo está com os olhos na liderança, nos pastores, nos membros deste lugar. E o diabo coloca os olhos em Jó. E sabe o que me deixou chocado? É que Deus permitiu com que o zóio grande de Satanás alcançasse Jó. Vai explicar. Como Jó tentou pegar a explicação, Deus falou, onde estava você, rapaz? Quando eu fiz os fundamentos da terra, onde estava você quando... Ele não vai explicar. E nesse momento, Cíntia, a vida de Jó começa a desmoronar. Você entendeu que Jó era reto? Era íntegro? Como explicar isso? Marcelo, como explicar essas coisas? A Bíblia diz que de repente os saldeus, um povo vizinho do lado, pega todo o gado, toda a frota maiara de camelo, de boi, de Jó e leva embora. O cara ficou sem nenhum caminhão no tempo, sem nenhum burro, nenhum jumentinho para poder carregar as suas mercadorias, Marcelo. Saldeus, alguns minutos depois, pastora Ellen, o texto vai dizer que fogo cai do céu. Varre, André, fazenda, todos os negócios de Jó. Passou 10 minutos, vem um mensageiro correndo e dizendo: Jó,
forte lá do deserto. E sabe, os teus 9 filhos que estavam na casa do filho mais velho, comendo, fazendo churrasco, festa, celebrando a vida, sabe o que aconteceu? O vento derrubou a casa e todos os teus 10 filhos já morreram, Jó. Presbítero, enquanto as empresas, os negócios estavam sendo açoitados pelo mal, Jó estava bem. Você não vê Jó falando nada. Está aí na Bíblia, capítulo de número 1. Mas Roberto, quando a notícia diz que os filhos morreram, quando Jó recebe, o texto vai dizer: pela primeira vez vivi, que Jó rasga as roupas. Ele não rasgou a roupa porque perdeu os bois, ele não rasgou a roupa porque perdeu a frota de animais, ele não rasgou a roupa quando ele perdeu a fazenda, ele perdeu as estribeiras, as pernas não aguentaram sustentar o teu corpo, quando chegaram e disseram: os teus 10 filhos morreram. O texto diz no verso de número 20, que quando a notícia chega, Jó, ele rasga as vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se prostra, ele cai, ele desaba, a alma de Jó desfalece. Porque a expressão aqui, prostrar, André, não é Jó se prostrou para adorar, que nem a gente fala, não é isso, porque ninguém se prostra para adorar quando os filhos morrem. A expressão aqui original para dizer que ele prostrou, é que ele desabou, é que ele perdeu o sentido de tudo, é que a sua alma foi para o chão. Mas quando o texto diz que ele prostrou, que ele desabou, que ele caiu, que ele quase se desfaleceu, o texto diz que ele adorou. Porque se tem uma coisa que você precisa continuar fazendo em meio à dor, em meio às tragédias, é não deixar o teu posto de adorador. Esse foi o diferencial de Jó, porque o texto diz: mas com toda a tragédia, Jó permaneceu fiel. Jó conseguiu olhar para as pedras, Jó conseguiu olhar para a dor, e conseguiu encontrar valor. Pastor, onde o senhor vê isso? Eu não sei, mas o verso 21 diz que no meio da tragédia, Miguel, ele disse: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. No meio do luto, olhando para um caixão, olhando para o outro, e dando uma volta naquele lugar de sepulcro, e olhando os 10 filhos, ele disse: o Senhor me deu, e o Senhor agora me tomou. Estou caído, estou prostrado, estou só a casca da barata, mas bendito seja o nome do Senhor. Hoje não é noite de chave, hoje não é noite de coisas materiais, porque Deus te deu saúde para você trabalhar, deixar o teu nome bonzinho, e você vai comprar numa oportunidade que Deus vai te dar o teu carro, vai comprar o teu apartamento, vai comprar as coisas que você tanto sonha. Hoje é noite de entrar na presença de Deus, parar de chorar pitangas porque está comendo salsicha e feijão a noite inteira, o dia inteiro, a semana inteira. Continue olhando para isso tudo que mais tem na tua mesa e continue falando: o Senhor tem fazido com que tudo cooperasse para o meu bem. Hoje é noite de achar coisas de valor, pérolas em meio à dor. É noite de entender, Gabi, que no meio do processo tem um Deus em movimento, tem um Deus trabalhando. Deus está falando nesta noite: vai sair coisa preciosa, minha filha, desse estado de dor. Deus está falando nesta noite: vai sair, meu filho, coisa preciosa, precioso, de nível espiritual ao seu favor. Se você acredita, levanta a tua mão e glorifica a Deus. Mas glorifica do coração, glorifica com a alma, porque Papai do céu está falando nesta noite.
Não há deserto que não passe, não há dor que dure, choro que dure para sempre. Deus está preparando para você um extraordinário. Oh meu Deus, tem gente que tem orado essa semana e falou: Senhor, renova a minha unção. E Deus está falando, eu ouvi. Renova a minha unção, Jesus, o meu relacionamento. Tem gente que fala: Senhor, quando é que vai chegar o milagre? E Deus está falando: está a caminho. Procure encontrar algo de valor no meio desta dor. Pérolas de valores espirituais estão sendo gerados no teu interior. Ah, pastor, é tanta luta que em mim deve ter uma veia, um veio, um rio de diamante. Eu não sei se tem, mas Deus está falando que algo está sendo gerado em você. Oh. Até hoje o diabo está sem entender Jó, porque tem crente que o diabo entende, tem crente que o diabo só olha e fala mas tem crente que ele olha e fala: não estou entendendo nada. O diabo está confuso com Jó até hoje, Rosê. E o segredo está na Bíblia, porque em tudo ele não. Porque tem crente que se o diabo colocar uma dor de cabeça, ele fala: miséria, comprimido do inferno que não sara. Mas tem crente que se passar pelo vale da sombra da morte, continua falando: tô nem aí porque eu tenho um pastor. E nesse vale ele não falta. E até hoje o diabo está sem entender, ele está confuso com Jó. Eu tomei, eu tirei tudo que ele tinha, material. Eu cheguei e coloquei o dedo naquilo que perdia o sono. O que era? Os filhos. E mesmo assim, ele caiu, ele se prostrou, ele não aguentou, porque a gente não é anjo, a gente é ser humano. Mas ele continuou falando: tudo é dele, ele me deu, ele me tirou, bendito. Há um convite de Deus para nós hoje encontrarmos coisas de valor, a permanecermos sendo fiéis. Sabe o que é a pior coisa? É que quando você tem alguém do teu lado que é para te levantar, te ajuda a cair. Porque às vezes eu espero que um filho chega para mim e fala: pai, eu estou com você. Às vezes você espera que alguém, o seu cônjuge, chegue e fala: cara, eu estou contigo nessa dor. Aí de repente a mulher de Jó, Maiara, chega para Jó e fala: amaldiçoa esse Deus para que ele te mate rápido. Já falou: não, você é louca. Fala-se como uma louca, mulher. Já permaneceu prostrado e adorando. Acho que eu fiquei imaginando assim, porque eu viajo, acho que eles acham que eu sou louco em casa, porque eu fico falando lá no escritório. Vou botar um espelho para ver se uma expressão. Porque quando Jó se prostra e adora, eu consegui enxergar, pastora Conceição, que no fundo da alma de Jó, no meio dos espinhos, ele falou: tem coisa boa aqui acontecendo. Tem alguma coisa preciosa aqui acontecendo. Nesse meio do meu sofrimento, dessa dor, tem algo que vai cooperar para o meu bem, não é possível. E aí, Marcelo, eu continuei folheando, irmãos, coisa bonita, presta atenção nisso. É quando você está naquele estado que só o sangue, e você faz isso com a Bíblia, ó. Barulho de folha sendo folhado no meio da dor é a melhor coisa para depressão e para te sustentar. Quando o texto vai dizer em Jó 42, eu estava no verso de número 1, capítulo 1, no capítulo 42, Jó disse, antes
Antes do quê? Da dor. Antes do quê? Da dor. Antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos contemplam a tua face. Antes da dor é um tipo de relacionamento, mas é outro depois do estado da dor. Eu não sei para quantos Deus está falando nesta noite, mas antes era um nível de relacionamento. Depois que você passa pelo vale do espinho, pelo vale do espinheiro, o relacionamento é outro, a revelação é outra, a unção é outra, a intimidade é outra.